Olá, bom dia. O programa A Notícia de Frente começando agora, nesta quarta-feira, 20 de outubro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa edição que você já sabe que vai estar muito quente, porque entre muitos assuntos vamos falar da operação que afastou o prefeito da capital das atividades. Mas antes, vou aqui para o meu bom dia, para os meus colegas de bancada. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Quem conhece não muda de canal? Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia. Gostou, Kleber? Você que é marqueteiro. É um bom, né? Uma boa esse chavão logo cedo. Para a reeleição é, né? É. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias bem cedinho aqui no programa A Notícia de Frente. Olha, professor, eu vou rir até 2055 com o seu slogan. Eu não sei, esse slogan não foi meu. Esse slogan teria sido do meu pai, à época de deputado. Na verdade, eles substituíram esse slogan, né, para trabalho comprovado. Né? Mas eu não sei quem que deu essa ideia, entendeu? Haroldo Arruda, quem conhece não muda. Né? O senhor então deu um Ctrl-C, aí outro Ctrl-V, tudo se copia, aí outro dia né? eu brinquei no Cidade Alerta, né? Haroldo Arruda, quem conhece não muda de canal. Né? Aí já melhorou um pouquinho. Né? Melhorou. Teve uma inovação aí, tá bom? Parabéns, professor. Bom dia para você, Kleber Lima, com slogan, sem slogan, com jargão, sem jargão. Ele não copiou, ele herdou. Ele herdou. É direito hereditário, no caso. Do pai, tá né? vendo? É isso Vamos aí. respeitar. E adaptou bem aqui para a audiência, né? Bom dia, Luciana. Bom dia, Haroldo. Bom dia a você que nos honra com a sua qualificada audiência todos os dias. E hoje, apesar de outros assuntos que estão aí no interesse de todo mundo, eu quero destacar a manchete do jornal A Gazeta. 131 municípios de Mato Grosso há 5 dias sem mortes por Covid. Graças a Deus. Que notícia maravilhosa, Kleber Lima, e a gente fica alternando, né? Um dia teve morte, outro dia não teve mortes, e aí a gente lembra daquele número terrível de mortes por Covid em todo o planeta, no Brasil, em Mato Grosso. Infelizmente, nosso estado foi duramente atingido pelas mortes, pelo volume de contágio. Eu me lembro de episódios aqui marcantes, Kleber, muitos jornalistas atônitos acompanhando. Por que eu estou falando dos jornalistas? Porque nós que levamos a informação para você em casa durante todo o período de pandemia, nós falávamos diariamente com médicos, com intensivistas, Kleber, com profissionais de saúde, e era um desespero, professor, principalmente quando houve fechamentos das unidades de atendimento, do pronto atendimento, porque não havia mais espaço, e era uma situação desesperadora. Desesperadora. E me afetou diretamente o psicológico, vou te explicar por quê. Porque eu fiquei praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, dando notícia de morte. Eu substituí o Alexandre, né, aqui. Sim. E eu me lembro muito bem, dando o percentual de 97,8% de ocupação de UTIs. Vou dizer com toda sinceridade, não foi fácil. Não foi fácil, tanto é que no final do ano passado, no finalzinho, eu tive que me afastar um pouquinho da TV, porque realmente eu estava muito ansioso e tive que dar um freio, né, porque é muito difícil. Tá certo, né, professor, e por isso que a gente... Então, dar essa notícia agora que o Kleber trouxe, realmente é um alívio, né? É uma felicidade sem É uma tamanho. felicidade muito grande, porque você ficar batendo... Eu não sou um jornalista, né? Sou um filósofo, mas os jornalistas precisam ter essa estrutura emocional muito grande para lidar com situações como essa, né? E realmente não foi fácil. Obrigada, viu, Kleber, por enfatizar essa informação aqui, esse dado. E é tão importante a gente trabalhar esses números de forma positiva, porque estamos nos aproximando do final do ano e a sensação que a gente já vai criando, já vai tendo, é que 2022 será um ano diferente, será uma nova página, né? Eu gosto muito de falar de ciclos, a gente se despede de um e inicia outro. E eu desejo aqui de todo o coração que 2022 seja completamente diferente. Será? Amém. Se Deus quiser. Amém, né? Bom, gente, vamos dar aquela olhadinha rápida nas imagens do trânsito. Vamos ver como está a movimentação nas principais avenidas de Cuiabá. Fomos diretamente lá para a Avenida Miguel Sutil, a rotatória do Centro de Eventos do Pantanal. Senhores, olha esse verde todo. Já faz uma semana que eu estou chamando a atenção desse verde, mas Kleber Lima, nós não tínhamos mais esse volume de cobertura vegetal. O professor está verdinho ali. Está muito verdinho. É a chuva, gente, que está chegando. Aliás, estamos entrando num período aí
muito mais fresco, outubro, novembro, dezembro, então nem se fala, chove bastante aqui na região metropolitana, né? E a gente tem essa imagem belíssima desse céu e hoje o clima não deve ser muito quente não, deve ter um clima bem gostoso ainda. Nós estamos tendo uma trégua desde o final de semana e agora com essas imagens aí do trânsito a gente percebe de fato um clima, uma outra aura aí climática para a região metropolitana, Cuiabá e Várzea Grande. Agora estamos em um outro trecho aí, na 15 de novembro, com a Senador Metelo, um cruzamento importante, mas o movimento ainda está fraco, claro, são 6 horas e 8 minutinhos, muita gente saindo de casa agora para ir ao trabalho. E se você não pode ficar aí em casa, preparando o seu café, se arrumando para trabalhar e assistindo a gente, não tem problema não, viu? Pelo Facebook, na TV Vila Real, você acompanha a gente em tempo real. Coloca no carro aí, olha, pega o trânsito e vai ouvindo o programa. Agora nós temos a última imagem do trânsito de hoje aqui do programa, mostrando um movimento já mais acentuado aí na rotatória, mas está tudo bem, graças a Deus, nenhum acidente, nenhum carro parado. E se você quiser mais informações, gente, do trânsito, algo mais, viu? 6 horas da tarde no De Carona, o programa te dá uma carona aí, trazendo para você todas as informações do trânsito em tempo real, para você tentar aí dar uma driblada daqueles pontos que tem muitos congestionamentos, principalmente às 6 horas da tarde, 15 para 6, já começa, né? Então fica ligadinho. E também, no mesmo horário, tem um Cidade Alerta, que também traz informações do trânsito aqui da capital. Bem, agora vamos, gente, porque temos muitas informações, muitas notícias e vamos começar com algo que aconteceu ontem e a imprensa parou, trabalhou sobre essa notícia porque houve o afastamento do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, e a prisão do chefe de gabinete. A situação é bastante tensa. A Operação Capstrum mira mais uma vez a Secretaria de Saúde de Cuiabá. Isso porque houve uma delação do ex-secretário, aquele primeiro secretário de saúde que foi preso, Roark Douglas. Pois é, a delação dele traz inúmeros elementos, inclusive provas, tá? A princípio, a gente já pode apontar que 16 milhões de reais foi o tamanho desse prejuízo até o momento. Mas a investigação continua, então nós vamos agora mostrar uma reportagem para você entender como começou essa operação e os desdobramentos até agora. Vamos lá. Investigações motivadas por denúncias de irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá culminaram com a decretação de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens em desfavor do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, da esposa dele, Márcia Aparecida com Pinheiro, do chefe de gabinete, Antônio Monreal Neto, da secretária adjunta de Governo e Assuntos Estratégicos, Ivone de Souza, e do ex-coordenador de Gestão de Pessoas, Ricardo Aparecido Ribeiro. A Justiça determinou o afastamento das funções públicas do prefeito, de Antônio Monreal Neto e Ivone de Souza, e a prisão temporária de Antônio Monreal Neto. O procedimento ocorre em segredo de justiça. Você vê nas imagens do cinegrafista Edilson Paulo, os policiais saindo do local, o prefeito se encontra na casa, a esposa dele, a dona Márcia, também. Ele vai falar com a imprensa? Ele vai falar. A gente só precisa... Sabe quando? A gente só precisa... rapidão. A gente precisa ver direitinho, terminar, que a polícia está aqui ainda, então está atendendo toda a documentação, está entregando tudo que eles pedem. Assim que terminar, a gente vai ver onde a gente vai falar e como. Segundo o documento do Tribunal de Justiça, a operação foi embasada numa delação feita pelo ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Roark Douglas Correia. Segundo Roark, a Secretaria de Saúde de Cuiabá teria contratado mais de 250 pessoas, servidores temporários, cuja contratação, em sua maioria, teria sido realizada para atender interesses políticos do prefeito, e que o próprio Emanuel Pinheiro teria dito ao acordante que as referidas contratações seriam, abre aspas, um canhão político, que eram levadas a cabo por indicação política, principalmente de vereadores, e visavam retribuir ou comprar apoio político, esclarecendo também
que muitas contratações eram realizadas sem necessidade, envolviam pessoas que não tinham formação profissional para o cargo, causando prejuízo ao erário. O ex-gestor da Secretaria de Saúde de Cuiabá entregou à 9ª Promotoria de Justiça Civil da capital 259 contratos de prestação de serviço por excepcional interesse público, sem assinatura dele. Documento assinado digitalmente por Luiz Ferreira da Silva. O ARC denunciou ainda o pagamento de uma verba chamada Prêmio Saúde, que era efetuado sem parâmetros quanto ao valor e aos cargos que deveriam fazer jus ao referido benefício. Com o afastamento de Emanuel Pinheiro do cargo, o vice José Roberto Estupa assume a Prefeitura de Cuiabá. Obrigada, Oliveira. Vamos começar falando, então, sobre alguns aspectos desta investigação, já que o narco Kleber Lima, professor, trouxe à tona escândalos em relação aos contratos temporários. Nós sabemos que a contratação é algo pertinente do serviço público, tem permissão para isso, mas, Kleber Lima, quando a gente fala que os contratos nem assinados eles foram, que as pessoas que assumiram os cargos, eles não tinham nenhum tipo de capacitação para estar assumindo aquela atividade e principalmente o fato de que a maioria era lotada na Secretaria de Saúde, que a gente sabe muito bem que a primeira secretária do prefeito Emanuel Pinheiro, Elisete, já relatava que a pasta havia um volume imenso de servidores, mesmo assim muitas dificuldades ela encontrava. Vamos começar falando sobre essas contratações, Kleber Lima. De que forma a gente pode entender até o momento, de acordo com a luz da investigação, o tamanho que pode ter dessa irregularidade? Luciana, esse assunto, ele rigorosamente não é novo na Prefeitura de Cuiabá e eu presumo que em boa parte das prefeituras do estado, que é o que a gente chama de vínculo precário de servidores, especialmente na área de saúde. Então, assim, são 5.500 e poucos servidores totais da Secretaria de Saúde do município de Cuiabá e desses, segundo a decisão, e eu li ela inteirinha ontem, 52%, mais da metade, são de servidores contratados, temporários. Significa o quê? Que não passaram por concurso público e nem qualquer tipo de seleção pública, com critério, anunciado em edital, elas são contratadas meio que livremente. Por isso que o vínculo é precário. Todos esses são servidores contratados para atender politicamente o prefeito, como está na decisão e como está na matéria do Oliveira? Não. O que está escrito lá é que desses contratados, uma boa parte, ou a maioria, em alguns momentos é falado, teria sido contratado para atender interesses políticos do prefeito, especialmente para atender os vereadores. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui e de você que está em casa para esse fato. As contratações seriam, na verdade, indicação dos vereadores. Objetivamente, o que o RUARC levou quando ele propôs esse acordo, que é um tipo de delação, né? Não chega a ser a delação. É um acordo que ele fez na esfera criminal para evitar ser denunciado por algumas coisas. São 259 contratos que não tinham assinatura dele, mas que tinham assinatura da adjunta dele. Porque, segundo ele, isso prova que ele teria se recusado a fazer as contratações, né? O que é discutível, viu, Luciana? Quero antecipar isso para você e para o Haroldo. Isso é um argumento dele. Veja, uma pessoa que estava propondo um acordo para livrar a pele dele de algumas coisas, né? Porque o fato da contratação não ter a assinatura dele propriamente não caracteriza crime. Assim como o fato dessas 5.000 e poucas contratações, a maioria delas também ter contratos precários, não caracteriza crime a rigor, a priori, porque a Prefeitura pode emergencialmente contratar, assim como a Secretaria de Educação contrata interino, por exemplo, professor interino. Então, na saúde também pode. O que vai complicando na medida em que a gente vai entendendo melhor o que acontece? Existe um TAC na Prefeitura de Cuiabá há muito tempo,
porque essa situação, como eu disse, não é nova, ela já existe desde a gestão do Roberto França, talvez antes. O Ministério Público incomodado com isso, porque é uma forma irregular de ingresso no serviço público, sem concurso, propôs um TAC para os prefeitos. Eu acho que ainda da época do Roberto França, que vem até hoje tentando ser cumprido ou não, que o município não poderia exceder ao percentual de 25% do total de servidores da pasta com esse tipo de contrato. O contrato precário, sem vínculo. E aí o que seria irregular seria o descumprimento desse TAC, o que enseja desobediência, etc, etc. Mas assim, não é algo que, e eu quero aqui resumir essa minha primeira participação, essa minha primeira análise, que assim, não é algo que eu tenha conhecimento que já tenha justificado em qualquer outro período ou em qualquer outro lugar afastamento de prefeito por esse motivo. Só que tem Já teve condenação por improbidade, por exemplo, do ex-prefeito Roberto França, do ex-prefeito Wilson, do ex-secretário Luiz Soares, que são pessoas, por causa desses contratos, porque contratou sem o concurso público, aí recorre, e aí é aquela outra discussão antiga da lei da improbidade, mas afastamento de prefeito, que é um ato mais extremo, é a primeira vez que eu tenho notícia, por esse motivo. Agora, professor e Kleber ainda, a reportagem do Caio Ribeiro, ele fechou uma edição aqui do Gazeta Digital por volta de umas 8 horas da noite. E, de acordo com as investigações, tem algo muito preocupante ainda está sendo investigado. É o fato de que as contratações, Kleber e professor, podem ser fantasmas. E ainda, além de ser fantasma, ou seja, coloca lá, de fato, aquele contrato precário, mas aquela pessoa não vai trabalhar. E ainda receber... E aí tem a questão das rachadinhas. Mas se houver aí, no caso, o fato de ser contratos de pessoas fantasmas que não vão exercer sua atividade, aí a situação fica muito mais complicada. Não vai enquadrar, Kleber, nesse caso, em relação ao fato de que é permitido ao poder público contratar de forma precária. Existem inúmeras distorções nesse caso, né? Nesse caso específico que foi desvelado aí pelo NACO. Um ponto importante, um número importante que o Kleber trouxe, 5.000 e poucos funcionários da Secretaria de Saúde. Se nós somarmos com os cargos da empresa cuiabana de saúde, que são 1.827, vai para mais de 8.000 cargos ligados à Secretaria de Saúde. Só para você ter uma ideia, inclusive foi apontado no registro do próprio Ministério Público, tem praticamente o dobro de funcionários do Poder Judiciário, a Secretaria de Saúde. O Poder Judiciário, com 79 comarcas no estado todo, né, tem bem menos funcionários do que o que foi apontado mais esse escândalo aí da gestão Emanuel Pinheiro, né? Eu, particularmente, já fiz uma leitura muito rápida com relação a essa situação e eu acho assim, e já disse por algumas vezes, a gestão Emanuel Pinheiro não é uma gestão ruim, é perceptível que realmente muita coisa tem sido feita, principalmente sob o ponto de vista de obras, né? Obras importantes para a capital. Ontem, conversando com uma telespectadora, ela falou assim, professor, eu estou triste porque lá no meu bairro, o bairro está todo asfaltado, mas eu não quero um prefeito ladrão, um prefeito corrupto, né? Então, essa angústia é uma angústia real nos bairros e de boa parte da sociedade cuiabana que aguarda uma posição do prefeito para tentar explicar essa situação. E o agravante maior, né, o problema maior exatamente desta situação é uma coisa que se chama moralidade pública. Independente de nós termos uma boa gestão, uma gestão razoável que seja do presidente, do prefeito Emanuel Pinheiro, ele atropela por completo a moralidade pública. A moralidade pública entendida como um dos pilares da administração pública, apontada e desenhada na Constituição de 88 como a mais importante. Você tem a moralidade pública, você tem a impessoabilidade, você tem a legalidade e a publicidade. Ela é a mais importante, ela é estrutural. Ela é estrutural porque é por meio da moralidade pública que o gestor precisa observar, sobretudo, as suas ações do ponto de vista ético, a honestidade, a integridade, a probidade com a coisa pública, ela é fundamental. Quando você não tem a moralidade pública, você tem a imoralidade, que é nada mais nada menos do que algo corrosivo, que destrói. Nós não podemos ter gestões maquiavélicas, em que os fins justificam os meios. Ah, ele fez a obra, ele fez isso, fez aquilo, mas está roubando por aqui. A gente não merece mais isso, né?
E eu acho que a sociedade precisa de uma resposta clara numa situação como essa. E a gente precisa aguardar aí, ele tem todo o direito de defesa, né? E a grande pergunta que fica no ar é o seguinte, será que realmente terá condições morais de continuar, né? Como é que fica essa situação daqui para frente? A sociedade cuiabana não merece isso. E, infelizmente, é mais um escândalo nacional. Agora, ainda falando das questões que nós já pontuamos aqui, o próprio Tribunal de Contas do Estado já havia emitido o alerta para a Prefeitura em relação a esses contratos. E também tem um outro pormenor, além do que já citamos aqui, de ter a possibilidade, aí, de acordo com as investigações, de serem funcionários fantasmas, tem a famosa rachadinha ou o famoso mensalinho. De acordo, Kleber e professor, com a primeira secretária, a ex-secretária Elisete, haviam bilhetinhos que já eram comuns para falar de valores, olha, R$70 até R$5.000 para os servidores. E ainda, de acordo com as investigações, parte desse dinheiro voltava para quem operava o suposto esquema, ou seja, com a totalidade que pode ter atingido as rachadinhas. Isso o NACO está apurando ainda, mas pelo menos isso faz parte também das investigações. Kleber Lima, a famosa rachadinha, o famoso mensalinho, já são denúncias antigas, principalmente na saúde, mas complica a situação até da primeira-dama, o fato de que os dois secretários apontavam, inclusive, que a primeira-dama era a que mais fazia as indicações desses recursos? Luciana, eu acho que a gente precisa ter calma e separar bem os assuntos para a gente não misturar tudo e cometer injustiça. Primeiro, a suposta rachadinha é algo que está em investigação. A matéria, inclusive, diz o seguinte, as matérias que foram publicadas, o Ministério Público chegou a investigar a possibilidade de rachadinha. Não consta no pedido nenhum apontamento de que tenha havido. Não foi confirmado. Sim. É uma tese, é uma hipótese que está sendo investigada, que não compõe o escopo do pedido judicial que ensejou a decisão de ontem. Pronto. O que ensejou e que é fato é o seguinte, detectado um número excessivo de servidores com vínculo precário, os chamados temporários, comprovada uma relação de indicação de vereadores para isso, e também da primeira-dama e de outros secretários. Isso, volto a dizer, não é algo criado na atual administração e nem na anterior do Emanuel Sempre Pinheiro. existiu, né, Cleber? Sempre existiu na Prefeitura de Cuiabá, inclusive em números talvez até maiores. Se puxar o fio da meada, você vai ver que esta relação de servidor precário na Secretaria de Saúde do município de Cuiabá, ela está acima de 50% ou próximo disso há pelo menos 10, 15 anos. Então não é algo criado pelo Emanuel Pinheiro. E terceiro, se o que está sendo investigado, o que já foi levantado de suspeita sobre eventual devolução de dinheiro desses contratados que seriam fantasmas, não é por parte nem da primeira-dama, nem do prefeito e nem do chefe de gabinete. Seria coisa da raia miúda, que está em investigação caso seja comprovado. Da raia miúda? O que é isso? A raia miúda é de chefe intermediário, que está ali na hierarquia da secretaria. Ou seja, não existe conivência do prefeito? Não. Até porque é o seguinte, veja, por isso que eu pedi para vocês anotarem, a palavra-chave aí é vereador. Quem faz a indicação? Quando o Ruark falou que teria ouvido do prefeito, isso é um canhão político, são os vereadores, são deputados, são aliados, são pessoas que ganham a eleição, que perdem a eleição, ficam de suplente e que participam. A gente já falou disso aqui. Não. A gente já falou disso aqui. Vamos fazer uma pequena correção. O Ruark diz o seguinte, que o próprio prefeito cuidava disso pessoalmente. Ele diz isso na delação. Não, pois é, mas é da indicação. Da indicação? Da indicação, porque é um canhão político. Então, assim, isso vai para a Secretaria de Governo. É a Secretaria de Governo que é quem administra as indicações e distribui para todas as áreas, não é só na saúde. Vou te dar mais uma notícia aqui para você educação. Em todas as áreas, além dos comissionados, que é mais tranquila a indicação do comissionado, porque ele é de livre nomeação, a Prefeitura tem diversas áreas que contrata muita gente e essas contratações, elas passam sim por indicação política, dos vereadores aliados, dos suplentes, de alguns secretários, de deputados estaduais, dos aliados. Serviços urbanos,
centenas, às vezes milhares de trabalhadores que também é contratado, mas isso... hoje por empresa, sem concurso. Beleza, mas isso não é uma ação por parte do gestor completamente inconstitucional? Não, não é inconstitucional porque existe... Do ponto de vista de moralidade pública. Não, existem isso que eu estou dizendo, existem as exceções, e nem todos, Haroldo, Luciana e telespectador, nem todos, talvez, eu diria até que a maioria dos servidores contratados são contratados legitimamente para desempenhar funções reais. Sem qualificação? Com qualificação, qualificação. Mas o que está dizendo é sem qualificação. É que uma parte, né? Uma parte que é por indicação política. Mas na saúde, especialmente, é claro que você tem motorista, você tem telefonista, você tem pessoal de limpeza, copeiro, etc., que é uma qualificação mais simples. Mas você tem também aqui enfermeiros, tem médico, tem técnico de contabilidade, tem uma série de outros servidores que são contratados por currículo, só não passam por concurso. E por quê? E aí uma conveniência do Estado, do ente Estado, não é do governante. Porque é mais barato para o poder público contratar uma pessoa sem vínculo. Uma pessoa sem vínculo não tem direito à aposentadoria, não tem direito à licença maternidade, enquanto que o servidor público concursado tem direito a tudo isso. Então é mais cômodo, é mais fácil, você pode, além do interesse político, evidentemente, né? Além do interesse do canhão político que foi dito e que a gente precisa reconhecer que é verdadeiro. Eu quero dar mais uma explicação aqui sobre esse valor de 16 milhões, que é um prejuízo hipotético, suposto. Por quê? Pelo Ministério Público. Porque o que ele faz aqui? Ele soma, aí já é prêmio saúde, que é outra discussão, que não é a contratação. E foi instituído esse prêmio saúde, também, salvo engano, na gestão ainda do prefeito Roberto França, como uma forma de premiar os servidores pelo critério de produtividade. Ele foi criado originalmente para atender a área finalística da saúde, médico, anestesista, enfermeiro, para melhorar a assiduidade, o empenho, a produtividade. Então, e também, claro, como uma forma de remuneração indireta. Como, de novo, o prêmio saúde não entra no cômputo de férias, de direitos trabalhistas, de aposentadoria, etc. e tal. É um bônus. Você coloca na folha, você premia, você dá 500, 600, 1.500 reais, ele tem um limite, não é um valor tão expressivo, acho que o máximo, né? O mínimo é 70 e o máximo é 5 Exato. mil. Então ele entra às vezes assim, mas 70 reais, rapaz, 70 reais é metade do auxílio que o governo federal está dando. Para quem ganha salário mínimo, 70 reais às vezes é o que faz a diferença de uma carne do fim de semana. Só que ontem nós tivemos uma participação do Cidade Alerta, a mulher mandou uma mensagem, Luciano, dizendo o seguinte: olha, eu sou concursada da Secretaria de Saúde há mais de 15 anos e nunca recebi um prêmio de saúde de mais de 70 reais. É possível. Mais de 70 reais. Só recebia 5 mil reais, 1.500, 2 mil reais quem era amigo do rei. Então, peraí. Ok, mas normalmente é o seguinte, esses valores mais altos, eles são para os cargos mais qualificados, para médico. Você não vai ter, se você tiver 5 mil reais para um motorista, prende, que aí é mais do que imoral, né? É ilegal. Mas assim, normalmente eles são os maiores para os profissionais da área finalística, de nível superior. O que o Ministério Público fez? Ele pegou o montante do prêmio saúde pago a um determinado número de servidores e desses que o RUARC, salvo engano, foi esses 259, ele pegou o valor, que foi 2018 ou 2019, estimou o valor anual e multiplicou até hoje e deu esse valor de 16 milhões e falou, esse é um prejuízo estimado. Depois de apurado tudo, nós vamos ver se teve ou não teve prejuízo. Aí bloqueia-se este valor dos investigados. Isso é comum, é um erro que a imprensa às vezes comete, e que lê apressadamente também comete, que é o seguinte: vou bloquear as contas do Haroldo no valor de até 100 milhões, porque esse é o dano possível, estimado, que a ação, é o Haroldo das couves, não é o Haroldo da Arruda. Que ele teria... Isso não quer dizer que eu tenha isso. Isso não quer dizer que a pessoa tenha, bingo. É o valor do prejuízo. Então, assim, eu vou bloquear do Haroldo, se ele tiver 100 reais, é 100 reais. E aí o prejuízo do Estado vai ficar em 99.999.900 reais. Né? Então, não significa, primeiro, que o prejuízo seja de 16 milhões e, segundo, que as pessoas tenham esse dinheiro na conta. Olha só, a operação também foi repercutida na Câmara de Vereadores, porque tem vereadores de oposição e da base que também comentaram a respeito do que aconteceu, do afastamento do prefeito das atividades e também da prisão do chefe de gabinete. Roda aí o VT.
Na sessão, havia 11 matérias a serem analisadas, entre elas o projeto de lei que exige a divulgação de contratos da Prefeitura de Cuiabá sobre a Covid-19 e um requerimento para convocar o secretário municipal de saúde para esclarecer sobre denúncias de enfermeiros do Hospital Municipal de Referência para a pandemia. Mas o assunto principal na Câmara foi o pedido do Ministério Público Estadual e a decisão da Justiça que afastou Emanuel Pinheiro do cargo de prefeito de Cuiabá. Recebemos a notícia do afastamento do prefeito com surpresa, né? Somos da base de sustentação do prefeito, sim, em razão das grandes ações, das grandes obras que estão sendo realizadas em Cuiabá. Agora, o que houver de irregularidade, essas precisam ser apuradas. O nosso trabalho, desde que eu assumi, com outros vereadores que se comprometem com o trabalho de fiscalização, a gente tem acompanhado muito de perto a saúde. Quem acompanha o mandato do seu representante, eu sempre falo, observe se o comprometimento que ele fez na campanha está sendo feito aqui nas ações durante o mandato. Eu vejo com tranquilidade e algo que já era esperado. Eu acredito que até pelo próprio prefeito, pela própria gestão, em virtude da quantidade de denúncias, que nenhuma capital do Brasil foi alvo de tantas operações. Devo dizer que não tem data para o afastamento e não foi suspensa sequer a remuneração do prefeito. Qualquer manifestação sem ter conhecimento da causa seria muita irresponsabilidade. Então, nós acompanharemos o desdobramento, as circunstâncias que levaram à tomada dessa decisão, para poder falar de forma oficial. A partir das investigações do Ministério Público e das decisões da Justiça, os vereadores de Cuiabá dizem o que cabe agora à Câmara fazer. A Câmara já está investigando a gestão Emanuel Pinheiro. Existe CPI aberta, investigando os contratos, outra CPI investigando a questão dos medicamentos. Eu acho que nós precisamos aguardar o dia de hoje para que tenhamos mais elementos e, a partir daí, com muita tranquilidade, com muita serenidade, nos posicionar. Bom, nós vimos aí as avaliações dos vereadores, de alguns vereadores, não foi possível ouvir todos, mas temos aí parte da base, também aqueles opositores. Professor Haroldo, sabemos que na Câmara de Vereadores existem CPIs que ainda não foram concluídas e também elas são relativas às investigações na saúde. E alguns vereadores disseram, olha, estamos surpresos. E outros também disseram, olha, não é surpresa nenhuma, muito pelo contrário, demorou para acontecer. Eu, como cidadão cuiabano, Luciana, Kleber e telespectador, eu fico triste com essa situação. Você pensa que eu fico feliz com uma situação como essa? Pelo contrário, eu fico triste, né? Porque eu não queria, de forma alguma, que o Emanuel Pinheiro passasse por essa situação, muito menos a Márcia Pinheiro, né? Que tem um trabalho social importante na cidade, o próprio Emanuel tem um trabalho importante, né? Obras foram feitas na cidade, agora não dá. Não dá para você ser conivente com uma situação como essa, em que há moralidade, em que existem suspeitas, né? De desvios, de ilicitudes graves, né? Nada, foram 8 operações durante 2 gestões, 7 secretários afastados, né? Então, alguma coisa está errada nesse processo todo e ele vai ter que se defender, vai ter que deixar clara a situação. E por ironia do destino, olha que coisa interessante, acusado de desvio, acusado de corrupção, de organização criminosa, enfim, né? O filho, Emanuelzinho, é presidente da Comissão de Combate à Corrupção na Câmara dos Deputados Federais. Olha que coisa interessante, né? De um lado, o filho é presidente de uma comissão de combate à corrupção e do outro lado você tem os pais aí acusados de ilicitude ou de falta de moralidade pública, de cuidado com o bem público. É simplesmente lamentável. Kleber Lima? Sobre a posição dos vereadores, eu quero aqui dizer que eu duvido que seja feita uma CPI na Câmara para investigar esse assunto. Vou repetir. Duvido. Por quê? Porque a origem disso aqui é atendimento aos pleitos dos vereadores. Deles mesmos, né? Deles mesmos. Assim, os fatos denunciados ontem referem-se à gestão anterior do prefeito Emanuel Pinheiro. Eles buscaram até dados de hoje, atuais, tem dados de agosto agora. Os dados
do número de servidores públicos é de agosto, setembro agora deste ano. Agora, esses dias, né? Até para poder fazer essas contas, para apontar, e volto a dizer, tem um TAC que não vem sendo cumprido pela Prefeitura, um TAC com o Ministério Público, que fixa em 25, permite essas contratações precárias, desde que elas não ultrapassem 25% da folha de pessoal, no caso da Secretaria Municipal de Saúde. No caso da empresa Cuiabana, como ela é uma empresa, ela tem regime misto, é mais flexível esse critério. Mas é absurdo. Lá também é o seguinte, de 1827, 1803, né? Ultrapassou 50%. Não, lá ultrapassa 99% no caso da empresa. Mas no caso da empresa é outra regra. No caso da secretaria, o TAC fixou em 25%, mas está mais que o dobro, Luciana. Então, assim, é uma anormalidade, uma irregularidade, é o descumprimento desse TAC. Mas, volto a dizer, mesmo que não tivesse indicação de vereador, só tem um jeito de resolver isso. Sabe qual é o jeito? Fazer concurso público. E aí você traz para dentro da folha, da Previdência, etc. e tal, mais no mínimo 4.000 servidores. A Prefeitura não toca a Secretaria de Saúde com menos de 4.000 servidores, né? A mais. Então, vamos tirar esses 3.000 e poucos precários aqui, você vai economizar 200, 300. A maioria precisa, porque tem a necessidade, pelo déficit há muito tempo que não tem concurso para a área meio e área mas aí desativaria um canhão político, não sou eu que estou dizendo, né? A própria investigação, que chegou até mesmo a esse termo, dizendo que é uma pasta justamente utilizada, uma pasta tão importante, mas ela é usada para finalidades de interesse político. Exatamente. E assim, eu fico muito desconfortável com essa situação, porque, veja bem, a gente precisa considerar ou não a Constituição de 88? Me diz. Ela serve para quê? Para que está ali na Constituição exatamente esse pilar fundamental da moralidade pública? Então tira, rasga essa Constituição e joga fora. A gente põe qualquer político lá e tá nem aí, pronto, acabou, sem informação nenhuma, rouba todo mundo, faz mais rouba, entendeu? Sabe? E eu não concordo com isso. Ou a gente respeita a Constituição, respeita os pilares de sustentação da administração pública, moralidade pública, legalidade, publicidade, impessoabilidade, ou simplesmente a gente abandona tudo isso, entendeu? E deixa o enterro do país, o enterro O Brasil sempre arrumou um jeitinho, é sempre tudo no jeitinho, entendeu? Para poder resolver situações. Isso é simplesmente lamentável. E eu quero lembrar que sobre isso, Haroldo, a Constituição está para ser cumprida, é fato, né? Lembrar só o seguinte, nós tivemos aqui nessa bancada, coisa de 2 meses, uma matéria que falava sobre um grupo de servidores da Impaer, que a Assembleia legalizou, fez uma lei lá, legalizando o ingresso deles na Impaer sem concurso público. Pois é. Legalizando. E aí o seguinte, deputados se mobilizam, porque, veja bem, são 20 anos que esses servidores estão aí, prestaram relevante, mas ingressaram sem serviço público. Se você for das moedas políticas, das barganhas políticas que existem na democracia brasileira, eu vou dizer uma coisa ousada aqui para você. Esse tipo de troca de favores, que é você obter apoio nos parlamentos em troca de nomeação de indicados, é a menos imoral e a menos ilegal. E a menos danosa ao serviço público. Sim, mas porque nós temos outras, de que forma nós podemos entender, então, que as investigações por parte do NACO acabou rendendo na prisão do chefe de gabinete do prefeito, do afastamento do prefeito das atividades? Isso, embora ocorra em segredo de justiça, a gente consegue ter a compreensão de que provas de supostas irregularidades, vou repetir aqui, supostas, ninguém está condenando ninguém. Existe uma investigação em curso, mas nós sabemos o quanto se tornou mais difícil conseguir com que a justiça concedesse ali um pedido de prisão, uma condução coercitiva. Podemos entender que a delação, tanto da ex-secretária, do ex-secretário, existiriam provas aí robustas para dar peso a essa operação, essas investigações que estão trazendo esses números. Luciana, óbvio, você acha que alguém, no caso do ROAC, por exemplo, vai se predispor numa delação premiada a dar uma riqueza de detalhes, tudo aquilo que foi apontado? Quer dizer, o trabalho do NACO foi perfeito, a delação está lá. Quer dizer, então, quer mais o quê? Mas eu preciso só, a gente pode voltar nisso, mas eu preciso já fazer um esclarecimento também, que foi bom você ter tocado nisso, que em relação à prisão. Sabia por que o menino foi preso?
Pois é, e a pergunta ficou ontem, né? Por que um foi afastado e o outro foi preso? Por que ele foi preso? Ele foi preso porque tem uma prova de que ele estava recebendo? Não, ele foi preso por obstrução. O que é obstrução? Segundo as investigações, ele estava escondendo os servidores, orientando os servidores a mentirem para o Ministério Público. Então, assim, obstrução da justiça é mais grave do que o crime de mérito que você está sendo acusado. Então veio a resposta agora. Né? Então, assim, não é... E outra coisa, não é por corrupção, né? E outra coisa que eu também acho importante dizer é o seguinte, neste caso, nem o prefeito, nem a dona Márcia, nem o chefe do gabinete, que eu não me ocorre o nome. Neto. Antônio Neto. Neto. O apelido é Neto. Antônio Monreal, Neto. né? Antônio Monreal Neto. Neto. Nenhum deles está sendo acusado de corrupção. É improbidade por pertencerem supostamente a uma organização criminosa que promoveu as contratações irregulares. Tá certo, gente. Olha, são 6h43 minutos. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos. Temos ainda uma entrevista aqui no Estúdio Paralelo com o vereador Diego Guimarães e muito mais.